Capítulo 1188. Convocar sua mensageira. Como a julgamento do clube de tarô, como membro do M9, Xiu entendeu o que significava um mensageiro. Além disso, ela sabia que os escalões intermediários do episcopado luminoso usavam amplamente mensageiros. Antes que pudesse pedir mais detalhes, ela viu Force caminhar em direção ao quarto de hóspedes no primeiro andar com os olhos vazios e os passos indiferentes. Ela disse com uma voz etérea: "Deixe-me dormir um pouco. Podemos conversar mais tarde." Ela dormiu até a manhã seguinte, acordando graças ao aroma de carne. Torta de Desi? Force esfregou os olhos e saiu da sala. Ela viu que a mesa já estava cheia de comida. Sim, Xiu saiu do banheiro, aquela da esquina da rua. Não é ruim. Force reconheceu com entusiasmo e sentou-se ao lado da mesa de jantar. Ela rapidamente pegou a torta e enfiou-a na boca. Depois de terminar uma, bebeu um gole de chá gelado doce e suspirou de satisfação. Esta é a vida. Ah não, esqueci de escovar os dentes. Depois que ela terminou de lavar a louça, ela finalmente recuperou a capacidade de pensar. Olhou para Xiu com perplexidade e disse: "O M9 não tinha nenhuma suspeita sobre como você se tornou secretamente uma juíza. Eles pensaram que era a remuneração que me motivava naquela época." Xiu informou-a sobre o que havia aprendido. Force acariciou seus cabelos e disse com um sorriso: "Isso é verdade. Deixe-os perguntar à igreja da meia-noite." Ela cobriu a boca e bocejou: "Vou convocar aquela mensageira." Após esse período de registro, a maneira como ela se dirigia a Klein mudou de German Sparrow e Senhor Mundo para aquela ou essa pessoa. Por um lado, era uma forma de respeito e, por outro, ela tinha medo de que alguém escutasse. Ao ouvir as palavras da amiga, Xiu olhou em volta e perguntou confusa: "Você não vai fazer o ritual?" Ela lembrou que convocar um mensageiro exigia um ritual. Esse é apenas um dos métodos. Essa pessoa me fez usar outro método. Force olhou para suas roupas e percebeu que suas roupas estavam todas amassadas, já que não teve tempo de trocá-las na noite passada. Ao perceber que encontraria a mensageira mais tarde, ela decidiu prestar atenção em sua imagem. Voltou apressadamente para o quarto no segundo andar e vestiu um vestido bege com desenhos de babados. Depois de se preparar, ergueu a mão direita na frente de Xiu e agarrou-a como se quisesse puxar algo do ar. Aos seus olhos, um livro ilusório tomou forma. Ele rapidamente virou e parou em uma das páginas. No segundo seguinte, seu braço afundou e uma figura emergiu do vazio. Este era German Sparrow, que usava meia cartola e um casaco preto. Ele tinha uma expressão fria e um ar inflexível, mas seus olhos pareciam um tanto opacos. "Eu obtive sucesso? Esta é apenas minha segunda tentativa. Só tentei uma vez ontem e falhei." Os olhos de Force se arregalaram como se quisessem absorver mais luz para ver com mais clareza. Ela sabia que esta era a projeção do vazio histórico que havia invocado, então não estava muito nervosa. Em vez disso, prendeu a respiração e olhou com cautela para a projeção de German Sparrow. Ela não sabia dizer se ele era real ou falso. Ainda se lembrava das conquistas de combate desse aventureiro maluco. Force realmente convocou German Sparrow? Não deveria ser sua mensageira? German Sparrow é capaz de invocar alguma coisa? Perguntas surgiram na mente de Xiu. Assim como Force não tinha certeza do que fazer a seguir, os olhos de German Sparrow se moveram ligeiramente enquanto seu olhar instantaneamente se concentrava. Ele não tinha mais uma aparência rígida e vazia, como se estivesse vivo. Depois disso, pegou uma linda gaita prateada e tocou. Nenhum som saiu dela, mas o ambiente instantaneamente ficou frio quando um vento cortante se agitou. Então,
Uma mulher vestida com um vestido longo escuro e complicado, com 4 cabeças loiras e olhos vermelhos, saiu do vazio. Seus 8 olhos olharam para German Sparrow. German Sparrow assentiu levemente e apontou para Force. Esta senhorita precisa estabelecer 4 coordenadas especiais nas profundezas do mundo espiritual. Por favor, ajude-a. Tudo bem, uma das cabeças de Reinette Tainiker disse enquanto subia e descia. German Sparrow não falou mais nada. Ao se aproximar da janela, fez com que a luva da mão esquerda ficasse transparente. Sua figura desapareceu rapidamente quando ele teletransportou para fora de casa. Ele saiu assim mesmo. A projeção do vazio histórico que eu convoquei saiu assim mesmo? Force olhou com a boca ligeiramente aberta, como se estivesse vivenciando uma peça cômica. De acordo com seu entendimento, a coisa que ela convocou deveria estar sob seu controle. Como poderia sair depois de dar algumas instruções? Será que a projeção do vazio histórico tem a mesma personalidade da pessoa real? Não, é como se o próprio German Sparrow tivesse vindo. Force olhou para Shil e percebeu que estava tão confusa quanto ela. Naquele momento, Force estremeceu de repente, como se uma criatura extremamente aterrorizante estivesse olhando para ela. Ela inconscientemente virou a cabeça e percebeu que a mensageira de German Sparrow estava olhando para ela com 8 olhos vermelhos, observando-a cuidadosamente. Tão assustador quanto German Sparrow. Force forçou um sorriso e disse: "Desculpe incomodá-la." Nesse momento, as 4 cabeças loiras e de olhos vermelhos de Reinette Tainiker falaram uma após a outra. "Precisa pagar 800 moedas de ouro. Aí, ainda há uma taxa?" Force ficou boquiaberta mais uma vez, sem resposta. Depois de alguns segundos, seus pensamentos tornaram-se subitamente ativos quando ela começou a calcular suas economias. Depois de emprestar 2.400 libras para Shil, ainda tenho 780 libras restantes. Minhas despesas recentemente têm sido bastante altas, mas os royalties dos meus romances anteriores ainda estão sendo creditados. Somando minhas outras receitas e as 300 libras que Shil me devolveu, tenho um total de 1.258 libras. Já basta. Force concordou imediatamente, mas descobriu imediatamente um problema. Moedas de ouro, todas elas? As 4 cabeças de Reinette Tainiker balançaram ligeiramente. Sim, você pode pagar depois. Como esperado, todas elas precisam ser moedas de ouro. Lembro que o Senhor Mundo já vem tentando reunir moedas de ouro e trocá-las por moedas de ouro há algum tempo. Foi para pagar essa mensageira? A relação entre ele e sua mensageira é realmente complicada. O Senhor Mundo ainda deve ter algumas moedas de ouro. Tentarei trocar 800 moedas de ouro dele mais tarde. Force secretamente deu um suspiro de alívio e disse: "Tudo bem." Depois de concordar, Force viu a mensageira sem cabeça levantar uma das cabeças na mão para morder as suas roupas perto do ombro. As cores circundantes tornaram-se saturadas e mais brilhantes, os vermelhos tornaram-se mais vermelhos, os pretos tornaram-se mais pretos e os brancos tornaram-se mais brancos. De tal maneira, Force foi conduzida por Reinette Tainiker em cenas semelhantes que ela não teve como se orientar direito. Não demorou muito para que ela chegasse ao local onde havia uma leve neblina. Nas profundezas da névoa, um olho após o outro parecia olhar, mas eles rapidamente recuaram. Reticências. Quando Force convocou a projeção de German Sparrow do vazio histórico para Backlund, ele imediatamente entrou na névoa da história e disparou até um período anterior à primeira época. Sua consciência ganhou vida dentro da projeção, reduzindo o gasto espiritual de Force. Dessa forma, Klein retornou indiretamente para Backlund.
Esta também foi a razão pela qual fez com que a senhorita mágica usasse um método tão complicado para convocar a mensageira. Quanto a mensageira convocada pela gaita do aventureiro, era uma existência independente, não aumentava o fardo da espiritualidade de Force. Mesmo que a projeção do vazio histórico desaparecesse, Reinette Tinyker ainda poderia permanecer no mundo real se ela assim desejasse. Após um teletransporte, a figura de Klein apareceu em um beco isolado perto da Catedral do Santo Samuel. Ele então usou seus poderes sem rosto para mudar sua aparência e figura. Durante esse processo, embora ainda houvesse alguns pedestres no beco, eles foram afetados por uma ilusão. Não notaram um companheiro repentino aparecendo ao lado deles. Logo depois disso, Klein ajeitou as roupas, colocou o chapéu e caminhou rapidamente até a Catedral do Santo Samuel. Ele encontrou um assento ao lado do salão principal de orações e sentou-se. Depois de tirar o chapéu e recitar um nome honroso, ele sinceramente desenhou uma lua vermelha no peito. Então, juntou as mãos, fechou os olhos e rezou suavemente para a deusa da meia-noite. Atualmente estou procurando vestígios do passado do lobo demoníaco negro para entender sua condição exata. Neste ponto, ele lembrou que o lobo demoníaco negro poderia ter sido um ex-colega da deusa da noite eterna. Eles provavelmente sabiam muito um do outro quando ele rapidamente acrescentou: "Gostaria de saber se você pode me dar algumas dicas." Ele não esperou por uma resposta. Em vez disso, manteve uma atitude calma e continuou: "Depois que este assunto for concluído, pretendo seguir para o leste para ver se consigo chegar ao continente ocidental e ver em que estado esse lugar está. Aproveitarei esta oportunidade para escapar da perseguição de Amon e encontrar outras possibilidades." Depois de orar, ele bateu no peito 4 vezes no sentido horário e sussurrou: "Louvada seja a dama." Assim que ele terminou de falar, um céu noturno escuro com inúmeras estrelas apareceu de repente na sua frente. Uma mensagem apareceu inconscientemente em sua mente. Era informação sobre o lobo demoníaco negro, Kotar. Klein ficou atordoado por um momento. Somente quando o céu estrelado diante dele desapareceu completamente ele voltou aos seus sentidos. Ele sinceramente elogiou a deusa mais uma vez. Depois de deixar a Catedral do Santo Samuel, ele usou a fome rastejante e outro teletransporte para chegar perto da Catedral do Vento Sagrado, localizada no Burgo Sherwood. Ele queria orar ao Senhor das Tempestades. Ele olhou para o imponente campanário e sentiu uma hesitação momentânea. Ele realmente não tinha certeza se deveria entrar na sede da Igreja do Senhor das Tempestades em Becklund. Sou apenas uma projeção do vazio histórico. Não há nada a temer. Não sofrerei nenhuma perda por orar, mas e se o Senhor das Tempestades ouvir sobre a situação de Amon e decidir conceder 0 a 32 para mim? Dessa forma, não terei que arriscar caçar o lobo demoníaco negro. Uma pessoa deve estar sempre esperançosa. Depois de pensar um pouco, finalmente se decidiu. Ele cuidadosamente levantou a mão e convocou Enune, aquele que ainda não havia sido parasitado por Amon, do vazio histórico para entrar na Catedral do Vento Sagrado em sua própria forma. 1 ou 2 minutos depois, uma nuvem escura apareceu de repente acima de Becklund. Parecia haver um relâmpago prateado na Catedral do Vento Sagrado, mas ninguém percebeu. Ponto.